Atos capítulo 1, verso 9 até o 11, nós vamos ler. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. A palavra de Deus em Atos capítulo 1, antes de Jesus falar da promessa da descida do Espírito Santo, ou derramamento do Espírito, ele recebe a ascensão aos céus. Na verdade, ele sobe aos céus, e os discípulos ficam olhando dentro de toda a realidade, de todas as promessas que ele havia feito. 2, me parece, anjos aqui dizendo para esses discípulos não fixar somente os olhos no céu vendo ele subir, mas que havia uma promessa embasada, que da mesma forma como ele viu, os discípulos viram Jesus subir aos céus, ele também voltará da mesma forma como eles viram subir. A palavra aqui no grego é chamado parúsia ou parousia, chama a volta de Jesus. Nós temos visto sinais, e domingo agora ainda não subimos para o nosso canal. Se você que não acessou nosso canal quer acessar no YouTube, se inscreva lá, Comunidade Vem de Amor. Logo logo estaremos colocando a mensagem que ministramos domingo sobre os sinais. Hoje eu quero falar da promessa da volta de Jesus, texto que nos traz a memória de que Jesus falou e prometeu muitas das vezes a sua volta. No capítulo 1 de Atos fala sobre isso. Antes de eles serem revestidos de poder, a palavra diz que ele voltará da mesma forma que ele subiu. Diga assim: Cristo voltará da mesma forma que ele subiu aos céus. No verso de número 8 de Atos 1, ele faz uma promessa: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, como em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Eu pergunto para você, a palavra liberada foi em Israel há 2000 anos atrás. O evangelho já se avançou, o derramar do Espírito prometido à igreja já aconteceu. São profecias dadas por Joel capítulo 2, 28, que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, jovens terão visões, velhos sonharão, até sobre as servas derramarei o meu Espírito sobre aqueles dias. E isso aconteceu. A igreja começa a tomar uma proporção e crescimento, porque o poder, a capacidade do Espírito estava sobre a noiva do Cordeiro. Atos dos Apóstolos começa então o ministério do apóstolo Pedro, começa a pregar o evangelho de uma forma tremenda, e começa por Jerusalém, a capital onde Cristo veio então resgatar os princípios da palavra e estabelecer um reino sobrenatural, que é o reino de Deus. Está comigo até aqui? E dentro dessa realidade, a palavra diz que eles começam em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Eu pergunto para os irmãos, aonde é o confins da terra? Qual foi o último país a ser descoberto praticamente? Brasil. América lá do Sul, foram os últimos países a ser descobertos. A Europa recebeu o evangelho, a Alemanha nas migrações dos judeus, quando eles foram dispersos, quando o general Tito no ano 70 entra em Jerusalém, dizima de um monte de judeus, sabemos disso, e por isso que Jesus em Mateus 24 declara que não ficaria no templo pedra sobre pedra, porque era um costume judaico guardar o ouro e revestir de pedra, para que eles não pudessem arrancar o tesouro. Então isso aconteceu já. Conhecemos como a palavra diáspora ou dispensação, judeus migrando para fugir de Israel. E Jesus falou: quando brotar da figueira acontecer, esta geração não passa, porque o Filho do Homem está à porta. Oswaldo Aranha foi um brasileiro que chamamos de voto Minerva. Ele voltou para Israel ser estado. A figueira é um símbolo de Israel, por isso que Jesus conversa com a figueira, e na verdade ele fala: há 3 anos eu venho buscar fruto na figueira e não consigo buscar um fruto. Lembramos que 14 de maio de 1948, o Oswaldo Aranha vota, e então Israel volta a ser estado. Diga para o seu irmão: a figueira brotou. Israel voltou a ser estado.
E o que eu quero dizer com isso? Após isso, Jesus começa a falar: esta geração não passa, a geração da figueira não passa. O que eu estou dizendo? Que eu e você fazemos parte da geração que Jesus vai voltar para resgatar a sua noiva. Essa profecia já se cumpriu também. E o que eu quero dizer com isso? Muitos textos têm se revelado a nós esses dias, devido a tantos terremotos em vários lugares, tufões, né? Não só o Irma, não só na Costa Rica. Agora houve o terremoto sexta-feira passada, depois que a China corta o fornecimento de comida, enfim, de tecnologia para a Coreia do Norte. Após isso, então, acontece um terremoto também, imediatamente no mesmo dia, sobre a Coreia do Norte. E Kim Jong-un diz o seguinte, que é inevitável que ele mande um míssil para os Estados Unidos. Está quase para estourar uma guerra. Quem está me ouvindo, diga amém. Rumores de guerra. Mateus 24 diz que haveria isso como se tivesse uma mulher com dores de parto. Ministramos domingo que, devido à contração, antes de o bebê nascer, a bolsa se rompe e começa o período de dilatação. Então começa a contração num espaço de tempo longo e com menos intensidade. Jesus falou, é assim. Quando começar a ter os sinais da minha vinda, rumores de guerra, falsos profetas, então começa um desencadeamento da maldade por causa do amor, por causa do pecado, o amor de muitos esfriaria. E aí ele fala assim, é como uma mulher que está com dores de parto. Aí ele diz, quando os sinais acontecem, são as contrações aumentando e as evidências também sendo mais próximas, em curto espaço de tempo e aumentando a intensidade dos sinais. O que significa, pastor? Antigamente nós ouvíamos sobre a volta de Jesus e falava assim, eu ouço desde criança. Ok, isso é verdade. Só que o mistério não está você ouvir desde a sua infância. O mistério está eu me preparar e amar a sua vinda. Alguém está comigo? Nós temos que andar preparado, porque próprio Jesus declarou na epístola que aquele dia e nem a hora ninguém sabe. Mas eu quero ler um texto, só acompanha para a gente poder raciocinar juntos. Hebreus capítulo 9, versículo 27 ao 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, passando isso segue-se o juízo. Você não volta à vida, você vai ser julgado pelas suas obras. Na parte B diz, assim também Cristo foi oferecido sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos e para aparecer, diga a segunda vez, diga o retorno de Cristo. Ele está dizendo a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Alguém está comigo aí? Você está esperando a salvação, aguardando ansiosamente? Como é que está a sua vida? Porque eu sei que palavras como essa não traz ibope. Por exemplo, eu ministrar isso, você com problema na vida emocional, na vida do casamento, precisando de uma porta de emprego, não é muito bom. Você esperando uma palavra para o seu presente agora, e eu estou pregando algo que é futurístico, mas que te prepara agora, porque Jesus pode resgatar a hoje a sua igreja. A trombeta pode soar agora, meu irmão. E nós precisamos entender que os sinais estão acontecendo para eu me preparar, para eu fazer uma aliança, para eu parar de andar desviado, para eu levar a Cristo sério, ler a sua palavra, voltar a ter o culto doméstico, voltar a ensinar o filho o caminho que deve andar, e ele não se desviará até o envelhecer. Temos que ser uma igreja genuína. A palavra do Senhor diz em Marcos 13, 32, quando ao dia, Jesus disse, a hora e ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas o mesmo Jesus disse para os fariseus, vocês sabem contar o tempo da primavera e do verão, e não sabem contar quando haverá os sinais da vinda do Filho do Homem? Sabe o que eu quero dizer? Jesus declarou isso na terra, mas hoje ele está na direita de Deus. Só existe uma coisa que está impedindo de Jesus não voltar e retornar. Diga para o seu irmão, pergunta para ele, o que é? É mistério. Não, não é não. É a igreja se santificar, é a igreja se preparar, é a igreja andar alinhada para com Deus de novo. Por nós tirarmos a mensagem que os evangelistas da década de 80 e 70 ministravam sobre a volta de Jesus, a igreja tinha um temor, tinha um respeito pela palavra, tinha reverência pela presença, e não pensava voltar atrás de jeito nenhum.
resgatava a pureza da igreja. Mensagens como essa fazem com que a pessoa se alinhava, porque ela não queria ficar distante, porque a vida inteira ela escutou que existe um céu e é para lá que ela quer ir. E não foi isso somente um pastor que prometeu. No Evangelho de João 14, verso 1, o próprio Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas, eu voltarei para que vocês estejam comigo aonde eu estou. Pode aplaudir e glorificá-lo. Diga para o seu irmão, fala assim: ele está à porta. 14 do verso 2 e 3, olha aí: na casa de meu pai há muitos aposentos ou morada, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for preparar o lugar, voltarei. Está aí, Jesus prometendo, levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Nós temos que aguardar ansiosamente pelo Senhor. Querido, eu não sou do tipo de pastor que eu não quero que Jesus volte para pôr juízo no ímpio, para derramar sua ira, para condenar o homossexual. Longe de mim. Eu quero que o que Paulo declarou na sua epístola a Timóteo, dizendo que nós devemos amar a sua vinda, para que recebemos a coroa da justiça tão aguardada por nós. Eu amo o Senhor, eu quero ver como Ele é. Apocalipse 22, 20 vai dizer: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, quem? Venho em breve, vem Senhor Jesus. Amém. Querido, se a gente não sabe a hora, Ele diz no Mateus 24 como seria. Diga para o seu irmão, Ele diz como seria a sua vinda. Mateus 24, do verso 42, abra lá correndo. 10 horas eu termino, hoje vai ser rápido. Mateus 24, do verso 42 ao 44. Vocês estão comigo? Diga amém. Vamos ler do 36 primeiro? Vamos ler verso 36 ao 39. Depois nós pulamos para o verso 42 e 44. Vamos lá. 36. Quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, ou seja, gozando da vida. Olha para cá. Jesus começa a dizer: só o Pai sabe a hora da volta. Mas será como os dias de Noé. Surpresa. Pessoas estarão vivendo o seu bel prazer. Nos dias de Noé estava uma violência terrível. Se a mulher andasse na rua nos dias de Noé, era violentada. Assim como nos dias de Ló também. O ser humano perdeu o pudor, querido. Se as pessoas querem continuar sua prática sexual, não tem problema, mas não pode ser em lugar público, porque isso temos em as nossas crianças. A luz do dia tem sido doutrinada essas coisas. Tanto, não somente essa área, mas também na área de adultério. Pastores têm trocado suas esposas como troca de um copo descartável. Não deu certo, termina, separa e recebe outra. Não, querido, a Bíblia diz aqui na parte B, ele diz: casando-se e dando em casamento. Ou seja, o descompromisso matrimonial. 2011 o nosso país bateu o recorde de divórcio. O Brasil tem sido recebido palavras que seríamos celeiros para o mundo, missionários para o mundo, homens e mulheres que Deus levantaria. Mas me parece que os pastores estão mais preocupados com o bolso do povo, com a bênção material, do que preparar o povo para ser resgatado pelo Senhor. Infelizmente, querido, parece que é um blackout, ninguém fala, apenas alguns que têm temor e que amam o Senhor. Olha para cá. Das 27 epístolas do Novo Testamento, 24 fala da volta de Jesus. Alô? A teologia ensina que todas as vezes que um assunto é abordado de uma forma extensa, de uma forma exaurida, ou de uma forma muito, devemos levar importância esse assunto, porque só não fala em Gálatas, não fala na carta de Filemão e de 3ª de João. Das outras epístolas fala todas sobre a volta de Jesus. Quem está comigo? E ele diz: será como nos dias de Noé. O povo não terá compromisso com o seu casamento, dará casamento, se dará em casamento. E a Bíblia diz: até o dia que Noé entrou na arca. Diga para o seu irmão: na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Sabe o que ele está dizendo?
Se você não andar alinhado, se você viver uma vida sem aliança com Deus, Ele vai pegar de surpresa, como nos dias de Noé. Ninguém acreditava que o dilúvio viria, e o dilúvio veio. Nós muitas vezes não ficamos surpresos com palavras como essa, querido. Nós estamos, desculpa irmão, a igreja está analfabeta de Bíblia. Você só lê a Bíblia porque eu prego para você. E se eu errar na doutrina, você erra comigo. Não, querido, Bíblia é prática. Eu preciso não ser um colecionador de sermão. Esse sermão é bonito, não. É o que o sermão está transformando você pelo lado de dentro. É o que a palavra de Deus está gerando temor e a proximidade do pai para com o filho. E eu entendo uma coisa, pula lá Mateus 24:42. Portanto vigiai, está aí, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, está aí, ele não ficaria em guarda e não deixaria a sua casa como se fosse arrombada ou violada. Ele está dizendo: ei homem da casa, ei filho que recebeu a salvação, vigie, guarde sua vida diante de Deus, porque o ladrão não avisa para te assaltar. Assim será a vinda de Jesus. Ele não vai avisar quem não tem compromisso com Ele, mas você que tem compromisso, você vai ouvir a última trombeta tocar e será salvo, porque você aguarda na salvação do Senhor. Pode glorificá-lo. A parte B diz: assim vocês também precisam estar preparados. Foi Jesus que falou. Se fosse os apóstolos, falar: poxa, foi algo da filosofia cristã de Pedro. Não, foi o nosso mestre. Temos que estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. A nossa geração tem todos os sinais, só falta um: Jesus vir. Todos estão cumpridos. Eu falei dos maiores sinais para mim. Está em Isaías 17. Damasco deixará de ser cidade e se tornará ruínas. Damasco é a capital da Síria. Olha a Síria, cidade fantasma, inabitável. 2015 aconteceu, aquele menino foi uma polêmica no mundo, morto na praia, toda a sua família. Porque uma palavra diz: e nunca mais retornará para sua pátria. As nações estão gemendo. E eu pergunto: por que nós estamos calados? Temos que voltar a pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz: e esse Evangelho do reino será pregado em todos os lugares, então chegaremos ao fim de todas as coisas. Precisamos voltar, gente, para a essência. Precisamos tirar a Bíblia empoeirada de cima da televisão, ou da onde a gente deixa do criado mudo, e voltar a ser crente. Diga para o seu irmão: seu joelho está um pouco bonitinho. Fala para ele isso. Fala: seu joelho está muito bonitinho, tem que ralar um pouco no chão. Fala isso para ele. Aleluia. Quando nós temos compromisso com Deus, ninguém precisa falar para ir para a igreja. Você tem prazer. O pastor não precisa falar para você orar. Crente ora, crente jejua, crente se santifica. Aliás, Hebreus capítulo 12, versículo 14: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos separados, um povo eleito, comprado por Deus, que vive como o mundo, vive pelas influências do mundo. Nós não crescemos, queridos, se nós não obedecemos e praticar a palavra. Os sinais estão aí. E eu pergunto: quando se multiplicou o conhecimento da ciência? Diga: na nossa geração. Diga: quando a Síria ficou cidade fantasma? Fala: nossa geração. Todas as vezes que eu falar uma evidência, você vai falar: nossa geração. Diga para o seu irmão: quando foi os terremotos? Rumores de guerra, pestilência, corrupção, cristãos sendo degolados na Síria. Esses são os sinais da vinda do rei. Ele está chegando. E sabe o que me chama a atenção? Abra comigo Apocalipse 19. Todos. Já vou terminar. Você está comigo aí? Que bênção, irmão. Então mesmo, hein? Apocalipse 19, verso 11. Oh glória.
Nós adoramos esse rei aqui, que eu vou ler agora. Verso 11. Vi os céus abertos, João teve uma visão. Diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Se ele se chama Fiel e Verdadeiro, e se todas as profecias Jesus cumpriu, das 7 festas instituídas em Israel, ele cumpriu as 4. E você acha que ele não vai cumprir as outras 3? Ele julga com guerreiro como justiça, seus olhos como chamas de fogo. Ah, meu Deus, eu te amo. Em sua boca muitas coroas. Diga para o seu irmão, em sua cabeça muitas coroas. Um nome só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Esse é o nome, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne. Os exércitos dos céus o seguiam. Tem exército no céu? Sim ou não? Vestido de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com qual feria as nações. Ele as governará com cedro de ferro, e pisa o lagar do vinho como furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo precisa governar. Apocalipse capítulo 20 diz que aquele que deu testemunho, morreu em testemunhando a palavra da verdade, reinará com Cristo 1000 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que Jesus vai reinar. É necessário que nós fazemos algumas ligações de texto. Um exemplo, Jesus está dizendo que quando chegar o período de julgamento, Israel será novamente restaurada com Cristo no governo. E como seria ele no governo, e eu e você reinando juntamente com ele. Você lembra que para a epístola de Apocalipse, para a maioria das igrejas ele faz uma promessa, mas para uma ele diz assim: olha, aquele que vencer, diga para o seu irmão, aquele que vencer sentará comigo no meu trono e reinará para sempre. Eu darei autoridade contra a estrela da manhã e regerá com vara de ferro. Alguém está comigo? Ele está dizendo: você vai ter autoridade em muitos lugares, porque você será o meu representante de reino em cada lugar que eu te enviar. Quem está comigo? A gente não pode só olhar o prisma da volta de Jesus em Daniel, em Mateus 24, 25 e nas epístolas de Paulo. A Bíblia diz que Israel voltará a ser restaurado e Jesus vai governar. Alô? Alguém está comigo? Apocalipse 20, então, para falar o que eu estou testemunhando aqui no texto. Vamos lá? Apocalipse 20. Não é uma mensagem de avivamento, mas você vai sair daqui avivado, muito melhor que entrou. Quem crê, diga amém. Verso 1. Então observei do céu um anjo que a chave do abismo, um grande corrente de sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que estava lá no Éden, o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. 3. Lançou no abismo e fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos completasse. Ele fala que é o milênio. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu quero só falar uma coisa aqui. Eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade, e a escatologia é algo dos estudos mais extensos e ele não fecha. Todo mundo tem um parâmetro sobre isso. Então a gente tem que achar um lugar de equilíbrio e manter. E eu termino dizendo: nós temos que nos preparar e amar a sua vinda. Seja qual for a linha de teologia que você tem sobre o assunto, isso deve fazer você ter temor e pedir: ó Maranata, vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Temos que nos preparar. 4. Olhei e vi alguns tronos. De alguns foi entregue poder para julgar os que neles estavam sentados. Olha aí. Vi almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam o sinal na testa e nas... Olha para cá, pergunto para você, sabe me responder quem criou o celular? O primeiro meio de comunicação, se você não sabe, foi Israel. Tem alguma coisa para que você entenda. Tudo que a gente vai fazer hoje, e-mail, pagamento, trabalho, pecar, se usa o celular. Está na mão e quebra o relacionamento. Eu disse que em 2012, se eu não me engano, talvez eu erre, mas há uma estatística muito grande no Reino Unido que a maioria das pessoas traíam seus maridos ou suas esposas por meio do Facebook. Então eu não preciso mais me trancar dentro de um quarto. A internet faz, se eu não tiver controle, eu peco diante de Deus. Conversas indecentes, quem está comigo?
proposta que o inimigo faz. Se você não sabe o quanto de pessoas maldosas usa a internet, querido, para afrontar as pessoas, para magoar as pessoas, eu pergunto para você, por que você não usa esse meio de comunicação que Deus te deu gratuito para glorificação do nome dEle, para espalhar o evangelho, para alguém na China ouvir uma palavra sua e se converter, porque quando o evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. O que eu quero dizer? Nós que estamos aqui salvos pela fé no Senhor, nós não devemos nos preocupar e ter medo, amém, queridos? Nós temos que estar felizes com a vinda do Mestre. Nós temos que nos preocupar com a mensagem da pregação do evangelho, ganhar pessoas para Cristo, dar testemunho, ser exemplo. Nós temos que pregar com o nosso estilo de vida e não com palavras. As pessoas têm que olhar para o casamento nosso e falar, cara, é de Deus, essa é a minha boa referência. Se aí fora leva o evangelho de qualquer maneira, nós aqui no Vivendo em Amor pregamos ele genuinamente. Eu não vou negociar princípios com ninguém, porque pessoas querem tentar colocar uma mordaça nos pastores que pregam a verdade, mas aqui não. Eu vou falar tudo que os céus mandam e eu vou obedecer a voz do Espírito, para que nós possamos ver salvação na igreja do Senhor. Por quê? Porque a promessa de Deus em Efésios capítulo 5 é que pela lavagem da palavra, a palavra limpa, a palavra tem o poder de lavar a alma, de santificar. Então a Bíblia diz, é pela palavra que a igreja se transformará, uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula e sem mancha. Alguém está comigo? Sabe por que sem ruga? Porque a igreja pela palavra é renovada. Sabe por que é uma igreja gloriosa? Porque o Espírito Santo está nela. Toda a igreja que tem uma palavra, como a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, mas não negasse a minha palavra. Não dá para negociar princípios da palavra nesses dias. Não dá para ter uma vida desviada, aleluia, quem está comigo? Não dá mais para viver uma vida cego pelo pecado. Está na hora de nós fazer o tchuvá, ou se arrepender, voltar a Deus. Eu quero que você faça uma menção, desça hoje, busque o Senhor, arranca aquilo que está te matando espiritualmente e volte a ser fervoroso no Espírito, igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem, ó, vem Maranata, ora vem Senhor Jesus, pode glorificá-lo. Estamos aguardando esse dia. Palavra Yom Kippur é festa das trombetas também. Chama o povo para Israel. Eu disse que o mês que vem vai ter a unidade de uma só, talvez uma só religião, estabelecendo paz com todos os rumores de guerra. E se isso acontecer, tem que ser um tratado de 4 ou 5 anos, não importa. Mas se for um tratado de 7 anos, põe a barba de molho, não planeja mais nada, põe o joelho no chão que não vai dar tempo. Jesus não vem porque não tem uma noiva santificada. Jesus não vem porque a gente tem jovem que está dentro da igreja brincando com os princípios da palavra. A gente não pergunta para Deus o que Ele acha disso. A gente simplesmente faz, depois pede perdão. Esse é o mal do ser humano. Alguém está comigo aqui? Você está triste, irmão? Estou tão feliz de falar isso. É bom para você consertar. Diga para você, irmão, dá tempo. Abra comigo na epístola de Pedro, 2 Pedro 3:8. Quem ama a Bíblia, diga amém. Eu só sei pregar ela, não tem como. Não sei fazer outra coisa. Pedro nos dá um alerta aqui. E eu quero fechar. Depois desse texto, no mais um, a gente ora e vai para casa abençoado. O segredo dessa mensagem, para mim, para você, é reparar as brechas que estão abertas. Levar Cristo a sério, porque Ele pagou um alto preço para te salvar. Dá tempo de perdoar você ainda. A porta da graça está aberta. Existe salvação. Existe salvação ainda. Para a sua casa, para os seus amigos. É tão gostoso quando você ouve uma mensagem que você entende. Deus está falando que muitas pessoas estão entendendo aqui hoje. E quando você entende, você vai dar uma resposta. Quando você só ouve, não tem mudança.
Não dá mais para ficar uma vida bagunçada, cara. Eu acordo de manhã assim, eu me arrependo, me perdoo, eu quero ser melhor. O que eu devo fazer? O Espírito Santo fala assim: honre meu nome hoje. Santifica meu nome hoje, igual o Pai Nosso nos ensina. Sabe que tem o poder de mudar a sua casa? É você. Então por que você não ora? Sabe que tem o poder de restaurar? Alguém está me ouvindo que eu estou pregando? Estou profetizando essa hora. Sabe que tem o poder de salvar a tua família? É você. E é através de você que sua família vai ser ganha. Eu libero uma palavra que esse ano vai ter um culto de ação de graça na tua casa. Sua família vai voltar para Cristo. Aquele que estava afastado vai se quebrantar. Deus vai usar você. Eu gosto de avivamento, mas eu tenho que segurar. Quem achou 2 Pedro 3,8? Não se esqueça disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um. O Senhor não demora em cumprir sua promessa. Quem diz? Desde criança, essa história que Jesus vai voltar nunca acontece. Está aqui o texto, explicando esse argumento que a gente usa. Por que ele nunca volta? Vou falar aqui, ó. Demorar em cumprir sua promessa, como julga alguns. Jesus não vai voltar não, varão. Isso aí, ó, história da carochinha. Ó a parte B. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você acha que ele quer te lançar no inferno? Não, é você que está indo sozinho. Ele não precisa fazer nada. Deixou de orar, vai ser roubado. Vou falar de novo: deixou de orar, vai ser roubado. Deixou de orar, vai viver uma vida mundana. Deixou de buscar a Deus, vai viver uma vida sem orientação, em dúvida. Mas Deus quer quebrar isso na tua vida. Deus está te chamando num relacionamento. Deus é o seu amigo, não é porque Ele te dá presente, te abre uma porta e te abençoa. Deus quer ser seu amigo porque você tem intimidade com Ele. Deus quer ser seu amigo porque eu tenho um relacionamento com Ele. E Ele não é obrigado a me responder tudo o que eu quero no meu tempo. Ele é meu amigo porque eu tenho um relacionamento. Como é que você tem um relacionamento com uma amiga? Conversando, dialogando e confiando. É isso que Jesus quer com você. Recebe que é de graça. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. E o ladrão avisa? Não. Agora eu pergunto: os céus desaparecerão como um grande estrondo, elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, tudo que nela há, será destruída. Parte 11. Visto que tudo será assim desfeito, olha a pergunta: que tipo de pessoas, vamos ali agora, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vocês convêm serem santo e piedosa? Piedade. Diga para o seu irmão: Deus deseja esse tipo de pessoa. Eu vou ler na minha tradução, ele diz: escute bem, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus, apresentando a sua vinda. Diga para o seu irmão: apressando a sua vinda. Pronto. Como é que a igreja apressa a vinda de Jesus? Diga: sendo santa e piedosa. Santa não é uma pessoa que não peca, é uma pessoa separada que sabe reconhecer o seu pecado. E piedade é caráter, conduta. Porque nos nossos cultos demônio se expulsa, mas falta de caráter tem que ser discipulado. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Tem alguém esperando novos céus e nova terra aqui? Eu estou aguardando. Aí você vai para a rua: o Temer tem que sair, é minha justiça. A Bíblia diz que você é cidadão do céu e não da terra. Vamos ver o que a Bíblia diz, que se o Temer tem que sair. A Bíblia diz: orai pelos seus governadores. Diga para o seu irmão: a Bíblia não está aqui posta, fala para ele, para você ter os seus direitos, mas é para viver o que está escrito. Pode aplaudir o Senhor. Ou você vive o que está escrito, ou você não é cidadão do céu. A Bíblia não está aqui para me ter o meu alto direito. Aliás, Jesus fala que os nossos direitos, a justiça, é como trapos de imundícia. Você sabe o que é isso? É o que as mulheres usam nos dias dela. Ele está dizendo: assim como aquele pano imundo que precisa ser limpo, assim a justiça sua própria. Mas a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor, a justiça de Deus é veloz para com seus servos. O que você está guardando? Qual promessa que você quer de Deus? Vou relembrar. 1 João 2,25.
Abra aqui, Emily, para mim, ô João. Diga para o seu irmão, a promessa que ele nos fez não foi casa, não foi carro, não foi namoro, não foi casamento, prosperidade, riqueza, família, foi vida eterna. E por que eu recebo tudo isso? Graça, misericórdia. Tudo isso você tem, é graça e misericórdia de Deus por você, mas não é tudo. Como é que prepara uma noiva para ir morar no céu? Pregando o evangelho como ele é. Deus fala para você assim, ó, a caixa de som é preta. Se você prega a caixa de som é vermelha, ninguém se converte, porque você quis pregar o que você quis. Mas quando você obedece o que Deus falou, haverá transformações. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não adianta, irmão, você dizer que ama Jesus, mas anda em trevas, anda no mundão, você bebe. Hoje você está no culto, mas você está na balada. Cara, a pior coisa que tem, não se ofenda, irmão. A pior coisa que existe é eu ver jovens no Facebook com roupa curta e ainda coloca: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faltou tudo: pudor, respeito, caráter, faltou tudo em você. Assemelhando a Bíblia com sensualidade. Eu falo, esse é o problema. E aliás, quem crente aqui? Quem é crente não tem problema com mensagem como essa. O pai repreende todo filho que ama. Aliás, Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz: se convertam pela minha repreensão e eu derramarei o meu Espírito sobre vós. Quer que o Espírito Santo desça sobre você? Se converte. Quer que o Espírito Santo fale com você, renove você, ativa. Aliás, os dons não estão aqui para ti, Deus não está aqui para te dar dons, os dons estão dentro de você. Paulo disse: Timóteo, ativa o dom que há em ti. Olha para cá, se você tem profissão, use sua profissão para a glorificação de Deus. Para de ser uma pessoa que escandaliza mais o nome de Jesus do que aproxima pessoas. Por isso eu não sou convidado, porque eu prego a verdade. E vocês me amam, então está tudo certo. Não preciso da igreja deles, eu já tenho a minha para cuidar. Aliás, a igreja dele que eu sou mordomo. É dele. Alô? Último texto. Posso acabar? Eu tenho mais 12 minutos de sobra. Eita! Há uma glória de Deus aqui, levanta a tua mão. Não estou pregando, eu quebro o medo hoje da tua vida. Eu profetizo que a inimizade está caindo por terra. Deus vai unir a igreja. Deus vai trazer amor, vai aliançar muitos pastores. Deus vai aliançar a sua igreja. Vai quebrar a inimizade do altar. Vai trazer unidade no corpo. Por quê? Porque a casa do Pai há muitas moradas. É esse o lugar que nos aguarda. Levanta a tua mão. Vamos morar juntos. Vamos andar na rua de ouro. Não brigue por riquezas da terra. Tem tesouro no céu te aguardando. Oh glória, aleluia. Mateus 25, 31 a 33, termina agora. Olha como é a restauração de Israel. E você tem que fazer ligação do reinado. Quando Cristo reina, Ele vai dizer o seguinte: vem. Ele chama as nações de volta. Está aqui, vamos ler juntos e concluir. Olha para o seu irmão e fala assim: vai ficar bom o negócio. Diga para ele: piorou? Vai piorar mais um pouquinho. Você que está esperando, quem está esperando a melhora do Brasil? Você vai morrer e não vai ter. Não vai melhorar, cara. Vai melhorar quando Jesus reinar. Sabe a coisa mais gostosa? É que a volta de Jesus faz com que eu priorize o que é certo. Ajusto minha vida. Reparo o casamento. Traz o filho para a mesa. Ninguém está me ouvindo, meu Deus. Vou ser o melhor profissional. Deus me colocou nessa empresa por um propósito. E eu não vou escandalizar o nome dele. Não vou furtar, não vou roubar. Vou ser o melhor profissional na área.
Quem está comigo, diga amém. Mateus 25. Mateus 25, 31 ao 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Tem muita pessoa que está na igreja que não é ovelha, ela é bode. Você repreende, ele dá chifrada, ao invés de obedecer a mensagem do pastor. Então não, tem uns que não é bode, é bodelha, é metade bode, metade ovelha. Eu obedeço só metade, o resto eu cuido da minha vida. Pastor não tem nada a ver com a minha vida. Isso é independente, né? Aí Deus fala assim: ô independente, ei, São Paulo vai cair para a segundona, Corinthians vai ser campeão. E aí, ô independente, você que era da torcida, irmão, a pior coisa que tem, irmão, na terra, é ser um São Paulino. É um palmeirense. Tô brincando. E aí, ô independente, e aí, legal, cadê seu pastor? Tá aqui o texto. Você que gosta de andar por aí sem pastoreio, ele vai perguntar: cadê aquele que você ouvia a voz e ficava dentro do aprisco? Porque ovelha tem que ter pastor. Ovelha tem que vir para culto, tem que ser discipulado, tem que ouvir a palavra e obedecer. Diga para o seu irmão: ele colocará as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Não compara com a esquerda e a direita aqui hoje da igreja não, por favor. Vou falar que a igreja toda é direita hoje. Por quê? Direita e esquerda? Simples. Porque a autoridade e o governo está na destra. Quando fala destra num reinado, era sinal de autoridade, de força. Por isso que ele fala: eu vou separar para o lado que eu vou dar autoridade de governo. Quem está comigo? Se você não lutar agora para ser salvo, você vai ter que lutar depois que ser salvo. Então é melhor lutar agora para ser salvo e guerrear depois como exército de Jesus. Mateus não, Apocalipse 22. Fica de pé para parecer que está acabando. Olha para o seu irmão, só para aparecer. Senta de novo. É só para você circular o sangue. Vou ler esse texto. Pode sentar, irmão. 22:14. Termino agora. Bem-aventurados todos que lavarem suas roupas no sangue do Cordeiro. Diga para o seu irmão: o sangue do Cordeiro te aproxima do Pai. Irmão, essa é a noite de você lavar as tuas vestes. Essa é a noite de você arrancar a culpa, a condenação. Olha o que diz: bem-aventurado, feliz é o homem, feliz é a mulher que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito da árvore da vida, e pode adentrar a cidade através das portas. Você quer entrar nos portais, tem que hoje ter salpicado a tua roupa com o sangue de Jesus. Sabe o que é isso? Deixa ele te perdoar, mas não use desculpa para se desviar mais. Eu fiz isso porque, sei lá. Como assim? Tem que ter um sentido, se não é louco. Você bebeu por quê? Estava no meio dos amigos e foi ser quem você não é. Então, bem-aventurado, eu não acho que esse é o problema. Tudo bem, a Bíblia fala que nós não temos que se embebedar. Só que eu pergunto para você: como é que bebe com moderação? Se existe uma lei seca e você pegou nela 1,00, você perde sua carta. Pastor, mas tem Uber, não tem problema. Não estou fazendo apologia do que pode e o que não pode. Jesus faria? Essa é a pergunta. O que ele acha disso?
Não é você, não é eu não sou seu pastor porque eu tenho uma igreja e você está aqui comigo. Existe o pastor do pastor, o bispo da tua alma. E eu pergunto para você agora, se a terra abrisse e tivesse escrito uma palavra aqui, inferno, e só vem para cá quem está em pecado, como é que você está hoje? Feche teus olhos, querido, curva sua cabeça e vamos orar. Peço que você examine seu coração.